Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui professor José Roberto, falando diretamente do Unicursos aqui de São José dos Campos para mais um podcast, dessa vez tudo sobre concursos públicos na área judiciária, né? Então a gente vai esclarecer dúvidas recorrentes e novas dúvidas em relação aos concursos 2025. Em relação, por exemplo, vou fazer concurso na área judiciária, eu preciso ter nível superior em direito. Mas eu nunca estudei direito constitucional, é possível passar no concurso público como esse ou não? A gente sabe que os concursos na área judiciária abrem uma quantidade de vagas enorme todos os anos, né? E quando você estuda para um concurso nessa área, você acaba estudando para vários outros concursos públicos, sejam eles na esfera estadual ou sejam eles na esfera federal. Então, acompanha comigo esse podcast, porque a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, a Gemima, que é formada em Direito e prestou vários concursos, foi aprovada em Defensoria Pública, no Ministério Público e também no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então ela tem uma caminhada e uma experiência para trocar conosco aqui hoje maravilhosa. Seja bem-vinda, Gemima. Obrigada, é sempre bom voltar a essa casa, né? Maravilhoso estar aqui com vocês. Ela fala assim, é sempre bom voltar porque ela já foi nossa aluna, foi nossa monitora, foi nossa professora e, se Deus quiser, vai continuar sendo no próximo ano, nos próximos anos, né, Gemima? Porque você tem bastante conteúdo, né, e conhecimento para compartilhar com aqueles que estão começando ou aqueles que já estão na caminhada aí nos concursos na área judiciária. Não é mesmo? Para mim é um prazer. E aí, como que eu queria começar esse bate-papo, né? O que te chamou a atenção para você fazer concurso público, né? Porque normalmente a pessoa tem alguns, né, que já entram nessa área de direito querendo fazer concurso, mas muitos não têm essa ideia, né? Quando é que você tomou essa decisão? Então, professor, eu sempre quis ser juíza de direito, né? Desde pequena eu queria ser juíza. Um dos concursos mais difíceis. Um dos concursos mais difíceis do nosso Brasil, realmente. E aí eu procurei saber o que eu precisava para ser juíza. Aí eu sabia que eu tinha que fazer direito e depois eu tinha que prestar um concurso. Então eu fui fazer direito, né? Eu estudei, fiz um cursinho, passei numa ETEC, né? Então venho de uma base legal, mas uma base sempre de escola pública. Sim. A ETEC, ela é uma escola técnica, mas é uma escola pública, né? Que a gente presta uma provinha para passar, mas é uma escola pública. Então vim dessa base, né? Uma base difícil, mas que a gente, com muito esforço aí, a gente consegue alcançar alguns resultados. Aí eu fiz a faculdade de Direito. E depois da faculdade eu fui advogar. Advoguei por um ano. Qual área? Na área de família. Isso, área de família. Gostava bastante dessa área aí, civil, né? Então fui aí um ano advogada da área de família. Aí depois eu tive a oportunidade de me candidatar para ser conselheira tutelar do município de São José dos Campos. E fiz uma prova também, consegui passar na provinha e depois fui para uma eleição e consegui aí exercer o cargo de conselheira tutelar. E lá eu conheci um pouco mais sobre a realidade do servidor público, né? Conheci a máquina pública, conheci como funciona a prefeitura, os órgãos públicos e me interessei ainda mais pela área. Aí, antes de entrar no Conselho Tutelar, eu tinha prestado o concurso do TJ São Paulo, de escrevente. Eu acho que foi em 2021. E não consegui aprovação, porque eu não estudava, achava que só a faculdade de Direito ia me aprovar, né? E aí fiz a prova, mas não consegui aprovação. E quando eu estava exercendo, né, a atividade de conselheira tutelar, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para atuar na área de tribunais, porque eu não gostaria de continuar numa área administrativa, porque eu tinha prestado direito e tal, e o meu sonho maior é ser juíza. Então eu queria continuar esse caminho, essa trajetória, né? Então eu pensei, vou prestar concurso de tribunais. Aí saiu o concurso do TJ do Distrito Federal, e aí eu fui lá fazer.
né? Eu chamei meu marido, a gente aproveitou umas férias e tudo mais e fomos lá. Aí eu fiz a prova, eu estudei por conta e tal, não consegui também a aprovação. Eu falei, olha, eu acho que sozinha não vai dar, né? Porque a disciplina, ela demora para você conseguir ter constância nos estudos, ter disciplina, entender como estudar, né? Porque você acha que só abrir o livro ali, você já vai começar a entender tudo, já vai prestar prova, já vai passar em primeiro lugar e não é assim, né? O concurso público, ele precisa ser estudado também, você precisa ter orientação, né, para prestar um concurso. Aí não consegui aprovação e falei pro meu marido, vou procurar uma escola. Aí eu falei para ele, nossa, mas um curso online, não sei se vai ser tão legal, né? E aí eu conheci a Unicursos, uma escola conceituada no nosso município, né, aqui em São José dos Campos, e eu falei, vou fazer um curso presencial. Entrei em contato pelo WhatsApp, a pessoa me atendeu super bem, falou que nós iria iniciar um curso aqui na escola do MP, o TJ ainda não estava à vista, né? Então ainda não tinha turma, mas tinha turma para o Ministério Público. Aí eu falei, então eu vou querer. Aí vim, fechei o curso e comecei as aulas, né? E a partir daí começou a minha trajetória da aprovação. Foi a partir desse ponto. Trajetória vencedora, né? E, Jemima, nessa trajetória, antes de fazer essa pergunta, você colocou um ponto interessante, né? Que você, após fazer a faculdade e trabalhar no Conselho Tutelar, você começou a conhecer a máquina pública, né? E olha que você fez faculdade de Direito, né? Ou seja, para a pessoa realmente entender, né, como funciona, ou melhor, as oportunidades que tem a máquina pública, a maioria não conhece essa área de concursos e cargos e carreiras, né? Não conhece, professor. Eu estava até comentando com meu marido essa semana que se eu tivesse conhecido antes o que era o serviço público, a máquina pública, eu teria talvez estudado para concurso antes mesmo de fazer a faculdade de Direito, né? E dentro do meu cargo público, aí sim eu ia parar, ia falar, não, agora eu vou fazer a minha faculdade, eu vou escolher o que eu quero, né? Agora que eu já tenho estabilidade, agora que eu já tenho um emprego, né? E aí eu iria atrás de objetivos maiores, né? Mas talvez, se eu tivesse conhecido antes, eu teria entrado... Eu acho que a sua história é de mais milhões aí, né? Porque é uma história minha também. Quando eu fiz faculdade de engenharia, eu nem conhecia nada sobre a área de concursos públicos, né? E eu lembro, quando eu terminei a faculdade, aí eu comecei a fazer estágio, procurar emprego, e estava difícil emprego naquela época para engenheiro. E no mesmo ano saiu um concurso para fiscal do estado de São Paulo. Hoje o fiscal ele ganha em torno de 20, 30 mil reais, né? Naquela época também era um salário bastante significativo. E naquela época os concursos não eram para 100 vagas, 200 vagas, saiu para 1.000 vagas concurso para fiscal do estado de São Paulo. E nesse concurso, né, da data da publicação do edital até a homologação, chamaram quase 4.000 candidatos. E se eu soubesse disso, hoje seria fiscal. Pois é, mas a vida é assim mesmo, sem dúvida. Né? A gente vai conhecendo, por isso que a gente sempre tem que estar em busca de conhecimento, entender o que as pessoas fazem. Hoje, né? Hoje, assim, a gente tem bastante conhecimento disponível. Sim. E isso tem sido um problema, né? Porque as pessoas acabam se perdendo em tanta quantidade de informação. Sim, isso até em materiais, né? A gente tem tanto material por aí de concurso, de matérias, né? De direito, matemática, informática, professor, YouTube, não sei o quê, e o aluno acaba não vendo nada. Não vendo nada. Uma aluna, ela perdeu o emprego na iniciativa privada, né? E ela começou a estudar aqui. Aí ela falou para mim, professor, 2 dias depois que eu comecei a procurar e me interessar sobre concursos públicos, as minhas mídias sociais lotaram de informação, né? Era cursinho, era conteúdo, era material, enfim, né? Ou seja, a quantidade de informação hoje é muito grande. Sim. E, Jemima, no seu processo de preparação, quais foram as principais dificuldades que você teve? Então, a principal dificuldade, eu acho que foi o que eu acabei de falar, foi entender que eu precisava de auxílio, né? Aí, quando eu entendi, aí começou a fluir melhor. Tá. Então, eu entendi, procurei a escola,
procurei o curso, e aí vem a questão do que eu vou fazer, né? Qual curso procurar, qual matéria, qual professor, vou no YouTube, não vou. E aí eu fui pela seguinte linha de raciocínio, eu fui pela tradição, né? Então, eu tinha a possibilidade de ir atrás de um cursinho, mas eu não sabia quanto tempo ele estava no mercado, quem eram os professores, se aqueles professores tinham experiência, se não tinham, né? Ou eu poderia vir para um curso presencial que tinha 20 anos na minha cidade. Então, eu fui pela tradição, consegui entrar, né, na turma e comecei ali a estudar, comecei a entender o que o professor falava, né? Eu sempre falo do Cazu. Quando eu dei mentoria aqui para a turma, eu sempre falava assim: tudo que eu falar, vocês podem seguir. Agora, em matemática, raciocínio lógico, esqueçam o que eu falei e sigam exatamente o que o Cazu falar, porque o Cazu realmente, né? Ainda mais pra gente que é de humanas, que a gente fala, né? Que não mexemos muito com números, exatas, estatística. No caso, ele já no início do curso, ele já fala, ó, se você quer aprender matemática, esquece, não começa esse curso. Não começa, porque você precisa passar no concurso. E é isso mesmo, o objetivo é passar no concurso público. Né? E aí os professores dão dicas, nós temos mentorias, nós temos... Então, aí eu comecei a entender o que era concurso público, comecei a estudar, comecei a fazer revisão, comecei a dar o melhor de mim, né? Comecei a... Porque muitas vezes nós temos que abdicar de certas coisas, né? Comecei a abdicar disso, então, ou você sai ou você estuda. Procura estudar ao invés de sair, ao invés de se divertir, né? Esses momentos, essas escolhas também são necessárias. Você falou interessante, né? A opção de procurar um curso presencial e com tradição. Eu vejo assim que no curso presencial a sinergia ela é o principal diferencial, né? Tudo bem, o curso EAD ele oferece mais para o candidato, ele oferece professores muitas vezes renomados, né, no país todo, é um conteúdo sintético, objetivo, mas são poucas pessoas que realmente conseguem se concentrar e ter disciplina. Mas eu acho que a principal diferença é o fato da pessoa nesse momento ela está sozinha, né? E aqui na sala de aula cada um, né, um vai conhecendo o outro, vai formando aquele grupo. Eu incentivo muito os alunos, você viu que um colega faltou? Vai lá, oferece o seu mapa mental, as suas anotações para ele vai ficar feliz? Com certeza. Agora, se você falar para ele o seguinte, você tem 10 minutinhos, eu vou explicar para você esse conteúdo. Ele vai ficar muito mais feliz e aquele aluno que está dando essa informação vai aprender muito mais, né? A neurociência ela fala que você aprende muito mais quando você ensina. Então essa sinergia toda ela é essencial para o concurseiro. Ela é essencial mesmo, professor, porque eu tenho até um relato, né? sobre isso. Quando eu entrei, nós fizemos assim... por afinidade mesmo, né? Nós tivemos um grupo, a gente até criou um grupo no WhatsApp de 4 meninas, né? Quando eu entrei pro curso do MP. E as 4 hoje são servidoras públicas, né? E a gente ainda se fala, a gente conversa. Eu almoço com uma toda semana, né? Que a gente trabalha no mesmo órgão. Então, isso é muito bom. É diferente, porque a caminhada do concurseiro, ela já é pesada. Ela já é solitária, porque o seu marido, o seu filho, a sua mãe, os seus irmãos, eles não entendem que aquilo, que você precisa abdicar daquele tempo para que no futuro você tenha algo melhor, né? Porque as pessoas são imediatistas, elas te querem no aniversário dela, elas te querem no barzinho, elas te querem na igreja, elas te querem com ela, sempre. Né? O que elas forem fazer, elas querem você presente, elas querem a sua companhia. E é difícil você dizer não, né? Difícil você dizer não. Então, isso se torna solitário. Você tem que sentar, abrir o seu caderno, estudar e não ter ninguém que entenda que aquilo é necessário, né? Então, quando você está em uma turma com pessoas que entendem esse objetivo, que estão ali com você, que estão passando pela mesma coisa que você, isso é muito gratificante, torna a caminhada um pouco mais leve. Legal, legal. E nessa área de concurso, na área judiciária, Gemima, a gente tem boas previsões para 2025. Mas antes de entrar
para a gente discutir aí, conversar sobre os concursos de 2025, a gente sabe assim que os salários na área judiciária são aí de 7, 8 mil reais, né? Tem cargos de nível superior, tanto para quem é formado em direito, como também cargos para quem é formado em outras áreas, como também cargos que exigem apenas nível médio. Mas uma dúvida comum, né, de quem entra nessa área é o seguinte: eu nunca estudei direito constitucional, eu nunca vi direito penal, como que eu vou concorrer, né, com um candidato que já fez faculdade de Direito? Como que eu vou ter chance num concurso público onde de 10 disciplinas, 6, 7 correspondem à área de Direito? Como que é isso, Gemina? O concurso público, falando agora especificamente talvez do TJ e do oficial de promotoria, né, do MP São Paulo, eles são concursos que são para ensino médio. Sim. Então, a pessoa que tem o ensino médio, ela pode prestar e passar. Só que nós temos pessoas que são formadas em Direito prestando esse concurso, nós temos pessoas formadas em outras áreas prestando esse concurso, e nós temos o pessoal que sai do ensino médio e presta esse concurso. E todos têm chance igualmente. Aí a pessoa pensa, né? Não, é louco isso. Porque tem direito constitucional, tem direito administrativo, né? Tem as leis orgânicas lá do tribunal, do MP. Como é que eu vou conseguir? É grego, né? Para quem nunca viu. Como é que eu vou conseguir? Mas o que a pessoa não entende é que quem fez direito fez 5 anos, né? E estudou aprofundado e sabe muito a teoria sobre aquilo. Mas no concurso público, existe uma forma de cobrar que você consegue entender, né? Que você consegue entender a forma de cobrar, a forma que a banca trabalha. E se você estudar, se você se dedicar, você pode se sair melhor do que uma pessoa que é formada em Direito. E tem uma coisa também, quem é formado em Direito pensa o seguinte: essa Direito Constitucional eu já vi, Direito Foi o que eu falei, professor. Eu fui prestar TJ de São Paulo sem estudar, achando que eu ia passar só porque eu era formado em Direito. E não foi assim, né? E não é assim. A realidade, ela é muito mais dura. Então, o candidato que ele se prepara, mesmo sem ser formado em Direito, ele consegue passar. Tanto é que o concurso é nível médio, né? Então, consegue, não tem dificuldade nenhuma e você vai estar concorrendo igualmente com as outras pessoas. Tira da sua cabeça que não, porque eu não sou formada em Direito, eu não vou passar. Não é assim. Pelo contrário, às vezes a pessoa que é formada em Direito, ela vem com esse ego, ela vem com outras convicções, ela não é tão aberta a aprender, porque, na verdade, você não vai aprender o direito constitucional, você não vai dar aula de direito constitucional, você está estudando para passar em uma prova. Então, você vai estudar os conteúdos, você vai estudar a forma que a banca cobra, né? Você vai ter os macetes, né, que vão te ajudar, que vão te auxiliar a passar. É totalmente diferente a maneira de estudar, né? Isso me lembra uma aluna, a Valéria, lembrei o nome dela. Ela veio com o pai para assistir uma palestra, uma técnica de estudo, eu não lembro agora, e eles estavam em dúvida, né? Porque ela tinha acabado de terminar o nível médio, se ela faria a faculdade de Direito ou se prepararia para concurso público. Aí, graças a Deus, ela tomou a decisão de se preparar para concurso público antes de fazer a faculdade. Muito bem, ela começou a estudar, um mês de estudo saiu o edital para escrevente do TJ com vagas em São José dos Campos, né? E ela só com nível médio, mas assim, ela foi assim, bastante obediente em relação às dicas, né, de técnicas de estudo, fazer mapa mental, Vadimeco, técnica Pomodoro, enfim, né, todas aquelas técnicas que a gente passa no início do curso para os alunos, e ela foi determinada a fazer esse concurso do TJ e ela passou, foi aprovada, né? Mas com um detalhe, ela passou em primeiro lugar. Né, com 2, 3 meses de estudo vindo do nível médio. Ela concorreu, como você falou, com candidatos que tinham nível superior e nível superior em Direito. Né, o TJ, acho que são 12 ou 13 disciplinas, 8 na área de Direito. Aí você pega Direito, aí você tem Matemática, Português, Raciocínio Lógico, Informática e Atualidades. Né? O restante é tudo na área de Direito. Então, comprovando isso que você falou, o que vai determinar
realmente a pessoa ter foco e clareza naquilo que ela quer. E no concurso público você precisa ser nivelado em tudo, né? Então a pessoa acha que ela é boa em direito, mas e no raciocínio lógico, e na matemática, e no português, ela se garante? Sim. Né? Então, às vezes você pode se sobressair nessas matérias básicas e ser mais nivelado no direito. Sim. Né? E aí você consegue a aprovação. E um candidato que leva isso a sério, esse candidato acaba se preparando não só para o concurso do escrevente, que nós estamos citando aqui, como vários outros concursos públicos. Foi o que aconteceu com um grupo lá que eu acabei de falar. Éramos 4, começamos no curso do MP. E aí prestamos a prova, eu passei só com esse curso, tá? Eu passei para o MP, eu passei para a Defensoria Pública, em segundo lugar, inclusive, eu passei também para o TJ São Paulo. Né? As meninas também passaram em alguns, inclusive prefeitura, e hoje nós temos 2 na prefeitura de São José e 2 no TJ São Paulo. Tá vendo só, né? Mesmo fazendo direito e não conhecendo nada de matemática, e de informática. Exatamente, e não estamos, inclusive no concurso, né, no cargo para qual a gente fez o curso. Então a base, isso que eu quero dizer é o quê? A base ela é importante. E quando você faz um curso, né? Quando você se empenha a fazer um concurso, a prestar, você constrói uma base. E essa base, ela vai servir para todos os outros concursos. Eu queria até fazer um parêntese nisso, Gemima. Você que está nos ouvindo aí, que tem nível médio, ou tem nível superior, mas não estudou, não fez direito e pretende prestar concursos públicos na área judiciária, isso que nós estamos falando aqui é muito importante para você não só ter esse conhecimento, mas para praticar, né? Ou seja, a base. Sim. Eu recebo assim muitos alunos com essa preocupação, né? Vão fazer um concurso para escrevente, para a área judiciária, mas nunca estudou direito e aí fala, não vou ter muita chance. Aí o que acontece? Essa pessoa acaba indo bem em direito, que nunca estudou, e acaba tendo dificuldade na base. Quando a gente fala de base, são 4 disciplinas, pessoal: português, matemática, raciocínio lógico e informática. Essa é a base para você ser aprovado em qualquer concurso público do país. Falando em concursos públicos, Gemima, para 2025, né, quais são aí as perspectivas de concursos na área judiciária? Então, a perspectiva é ótima. Nós temos grandes concursos para sair aí. Nós temos o MPU, né, que é um concurso federal. Que já era até para ter saído. Já era até para ter saído. Então, assim, a fofoca no mundo dos concursos é que vai sair em janeiro. Tem fofoca, né? Tem. E essas fofocas sempre são renovadas. Essas fofocas sempre são renovadas. Então, a fofoca é que vai sair em janeiro. Então, você aí que já está se preparando, que quer prestar, corre porque dá tempo, né? Dá tempo de começar. Você precisa dar o primeiro passo. Temos o MPU, temos os TRTs que estão para sair. TJ São Paulo. Provavelmente saia outro, né, de escrevente. Nós temos aí a Grande São Paulo, que já está com fim de lista, que não saiu no concurso passado. Nós temos também TJ Capital. Mas acabou de ter uma prova. Mas as listas estão se esgotando rapidamente e temos aí para autorização, mais de 600 cargos novos de escreventes. Então, assim, a lista vai rodar muito rápido e provavelmente nós teremos outro concurso aí, tá? MP São Paulo, temos autorizado o analista 2, que é cargo de nível superior para qualquer área. Isso. Temos também analista jurídico, para quem é formado em direito. Oficial de promotoria, nós tivemos o concurso em 2023, então pode ser que saia um novo, mas se não, você já precisa também estar preparado, porque terminando a lista já vai ter um novo edital na praça e são concursos irmãos ali, né? Sim. O TJ São Paulo e o oficial de promotoria. Sim. Então, professor, o que não falta é oportunidade para 2025 na área jurídica, né? E assim, quando a gente fala de concursos na área jurídica, nós estamos falando tanto para pessoas que têm somente nível médio
ou para pessoas que têm nível superior em qualquer área, ou para pessoas que têm nível superior em direito. Exatamente, né? Nós temos essas 3 oportunidades. Os 3 pré-requisitos básicos para você prestar concurso público sem experiência anterior, sem limite de idade, ou seja, é realmente entender como funciona, o que precisa fazer e investir nisso, né? Investir em estudo, em preparação. E quando a gente fala em concurso na área judiciária, nós estamos falando aí de remuneração acima de 7, 8 mil reais, né? Mesmo para nível médio, né? Mesmo para nível médio, né? Hoje o TJ São Paulo, ele paga aí em torno de mais, se você entra somente com o ensino médio, o seu líquido aí vai vir uns 6,5, no mínimo, tá? Pode ser que venha até mais. Então, a gente está falando de uma pessoa que acabou de sair do ensino médio, e que vai ter um salário todos os meses de 6,5. Aonde você consegue isso? Não consegue, na área privada, né? Porque a pessoa, às vezes, professor, vira para você e fala, nossa, mas é pouco, né? Se você for pensar, já tem o auxílio de transporte, a alimentação junto, é pouco. Eu falei, pouco? Mas aonde você vai trabalhar? Me fala um lugar que você vai trabalhar. Só tendo o ensino médio, que você ganha 6.000 e mesmo assim, e 500 reais. E mesmo a pessoa que termina a faculdade... E mesmo quem tem ensino superior. Não estou falando de uma vez no ano que você ganha 7.000, não. Na sua ação aí, né, como advogado. Estou falando todos os meses. Sim. Constante que vai cair. E a gente nem falou da estabilidade de emprego, né? Exatamente. Eu senti assim isso muito forte em relação a essa vantagem do emprego público na pandemia, não é mesmo? Pandemia, praticamente todas as classes profissionais estavam desesperadas, né? As pessoas que eram CLT, muitos perderam emprego, outros ficaram naquela insegurança se ia perder ou não. Profissionais liberais perderam seus clientes, né? Empresas fecharam. E o funcionalismo público, né, só tinha que se preocupar realmente com o Covid, só isso. Né? Eu sabia que o emprego dele estava garantido e isso é uma característica essencial, principalmente assim na situação que a gente vive, né, no país e no mundo, né, essa instabilidade econômica. Né? Se a pessoa está trabalhando hoje numa Embraer ou numa outra empresa, mesmo que seja grande, ela não sabe se o próximo ano vai estar nessa empresa ou não. E o projeto familiar, né? Sem contar num projeto familiar, como o professor citou, meu esposo trabalha na Embraer, né? E hoje eu sou servidora pública. Então, a paz que traz para o coração da família, né? De vou perder o emprego, ou se acontece alguma coisa, tem alguém para segurar as pontas. Eu sei que sempre vou poder contar com um salário, com a estabilidade que o serviço público oferece, né? Você sabe que eu fui servidor público federal no INPE, né, como técnico de eletrônica. Aí eu terminei minha faculdade de engenharia e falei assim, não pensei 2 vezes, eu vou sair porque na época o funcionário público não ganhava tão bem quanto o funcionário de iniciativa privada. E fui para a Embraer, né, fiquei 3 anos lá. E na véspera, nessa época do ano, né, dezembro, que nós estamos agora, na véspera do Natal, eu e mais 4.000 pessoas recebemos um telegrama, né, de presente de Natal, né? Olha, eu sinto muito, né? E é lógico, né, no caso da Embraer, né, ela depende muito do comércio internacional e estava uma crise danada, né? Então é isso, você ter essa estabilidade, essa segurança, ela vale muito, principalmente para a família, quem tem família. Na época, eu não tinha família, no sentido assim de ser casado e ter filhos, né? Mas se isso acontecesse comigo hoje, por exemplo, eu estaria assim numa situação muito difícil. Essa grande... Agora, uma outra característica do concurso, né, Gemima, nós falamos aqui do TJ, do MP, que é concurso do Estado de São Paulo. A gente não pode esquecer que existe TJ, existe MP em outros estados também. Exatamente. Ou seja, as oportunidades, elas se multiplicam. Se multiplicam. Quando a gente fala do TRT, que é um concurso, são os 2 concursos TRT que estão previstos para o próximo ano, né? Tanto para a capital de São Paulo, quanto para o interior, né? O TRT 15, né? Mas aí nós estamos falando de TRTs em todo o país, né? TRF, Tribunal Regional Federal, o próprio
o MPU, né? Então são vários concursos públicos na área judiciária e onde as oportunidades realmente elas são multiplicadas. O que é necessário, agora que a gente falou assim, então a gente tem boas perspectivas de concurso 2025, né? E você pode ter certeza que 2026 também, 2027 também, porque nós estávamos até conversando um pouco antes aqui, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal do mundo em número de processos, não é isso? Sim, é isso mesmo. Ou seja, o que demanda muita gente, né? Muita mão de obra para estar trabalhando com isso. E a rotatividade, né, provisor? Porque, como nós estávamos comentando aqui, o nível da banca, o nível do concurso, ele tem aumentado a dificuldade dele. Com isso, o candidato também tem que se preparar mais, né? Ele tem que dedicar um pouco mais de tempo, ele tem que dedicar um pouco mais de esforço para conseguir a aprovação dele. E com isso, ele se torna um candidato mais forte, né? Para os outros concursos federais, outros concursos da área judiciária, até mesmo para quem é formado em direito, já vai pegando gancho aí para as áreas jurídicas mesmo, né? De delegado, de promotor, de juiz, procurador. Então, as pessoas elas continuam estudando e acabam passando em outros concursos e essas vagas vão ficando para quem está iniciando. Então, todo mundo foi iniciante um dia, né? E a fila anda, né? A fila anda. Isso é óbvio, todo mundo fala e tem gente que fica, ai, mas que fila é essa? É a fila do concurso público. Você está entrando agora, mas o ano que vem você não vai estar no começo dela. Né? Você já vai estar lá na frente. Sim. E vai ter gente entrando atrás de você e os cargos que você vai deixando, as pessoas vão entrando e é assim que funciona. E essa fila anda principalmente porque, não só porque tem pessoas na frente que são aprovadas, né, e são chamadas, como também tem muita gente que acaba desistindo, né? Exato. A grande maioria acaba desistindo. Mas, Gemima, para quem está nos ouvindo agora e falou assim, nossa, achei interessante isso, essa área judiciária, a parte de remuneração, a parte de estabilidade, a oportunidade que são inúmeras nessa área, mas para quem está começando do zero, né, como começar esse projeto? Olha, eu indico você procurar um bom curso, né, como eu fiz, tá? O que deu certo para mim foi isso, procurar um bom curso, provavelmente se você é iniciante, um curso presencial, né, porque o curso presencial, como a gente já falou aqui, tem inúmeras vantagens em cima do curso online, cursinho online. Então, primeiro você precisa aprender a estudar para concurso público. E o curso presencial vai te auxiliar nisso, tá? Então, procurar um bom curso presencial, se matricular e começar a fazer aquilo que as pessoas te falam para você fazer. Né? Sim. Porque eu estava até comentando no TJ São Paulo que teve agora, a gente teve uma turma em que eu fui monitora, que eu fui mentora, inclusive, da turma, e eu falava muito da necessidade de fazer simulado. E essa turminha não gostava de fazer simulado. E eu falava, gente, mas vocês precisam treinar a prova. A prova do TJ São Paulo está muito extensa, praticamente vocês não vão conseguir levantar para ir no banheiro. Vocês não vão conseguir abrir uma bolacha, entendeu? Vai ser um tempo ali que vai ser muito corrido. São 100 questões. 100 questões para 5 horas. E eu falei, e as questões estão muito extensas. E a tendência é que continue. Então, precisa fazer simulado, né? Porque no simulado você vai ver o tempo que você está fazendo, você vai treinar as suas costas, porque são 5 horas aqui, né? Você vai treinar o tempo de você beber água, de você ir no banheiro. Então, tudo isso precisa ser treinado. Não é só o conteúdo. Sim. É o seu corpo, é a preparação. Talvez você fique lá estudando, mas seu corpo não está acostumado a ficar 5 horas assim. Sem dúvida. E aí pode ser que em 2 horas sua coluna trave, e aí? Sim. Aí você perdeu tudo aquilo que você estudou. Então você precisa fazer simulado. A turminha não gostava. Chegou no dia da prova, fizeram a prova, saíram da prova. O que eu ouvi? Nossa, eu não tive tempo, não consegui terminar a prova, não consegui. Por quê? Porque não treinou tempo de prova. Então, tudo você precisa entender, treinar e praticar e colocar em prática no concurso público. Então, isso você não aprende sozinho.
E se você não aprende só abrindo o Vadmecum, e se você não aprende só abrindo o site do Planalto e estudando, ou só fazendo exercício de matemática, né? Você precisa estar com pessoas que entendam sobre concurso público e te ensinem a fazer. E vale a pena. Vale a pena. Então, para quem está começando um projeto, a primeira coisa é realmente procurar um bom curso preparatório, receber as orientações e seguir essas orientações, né? E estudar até passar. E para aqueles que já estão nesse barco, né? Ou seja, já estão na fila e tiveram uma decepção de uma reprovação, não conseguiram passar ou tiveram dificuldades, o que você indicaria ou aconselharia essas pessoas, Jimena? Precisa continuar, né, professor? Né? Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente presta um concurso e às vezes é até aprovado. Esse concurso da Defensoria que eu citei, eu fiquei em segundo lugar dele da lista preferencial. E aí, eu fui chamado para outros, que eu fiquei no lugar da lista lá atrás, e não fui chamado para esse. Porque, às vezes, o órgão, ele não tem aquela necessidade de pessoal. Ele faz uma lista, um cadastro reserva, que esse concurso era cadastro reserva, e quando for surgindo, né, a necessidade, ele vai chamando. Então, você precisa continuar, você precisa prestar outros concursos, você não pode focar somente em um, né? Você precisa ir prestando. Quando eu estava na preparação para o MP e para o TJ, eu fiz vários outros concursos de prefeitura, que eu não estudava a parte específica, mas que eu estou na lista de vários deles. Por quê? Por conta do português, da matemática e da informática, que eu ia treinar. Então, eu me inscrevia nesses concursos aqui de Pinda, de Taubaté, de São José, de todas as cidades aqui da nossa região de prefeitura, e ia treinar porque a banca era a mesma do meu concurso, que era a VUNESP. Então, eu treinava português, eu treinava matemática, eu treinava informática, eu treinava atualidades, tudo dentro desses concursos, né? E fiquei na lista deles. E se o TJ não tivesse me chamado, talvez a prefeitura tivesse me chamado e eu tivesse ido. E aí você só corre o único risco, né, de ter uma dor de cabeça e não saber se você vai para o TJ, se vai para o MP, se assume a prefeitura, né? Exatamente. É uma dor de cabeça. Não é uma dor de cabeça. Eu tive essa dor de cabeça, né, professor? Que eu fui chamada para o MP aqui, Santa Isabel, fiquei um mês lá e já fui chamada para o TJ, eu fiquei, ai meu Deus, se eu fico no MP, eu vou para o TJ. Eu aposto que você quer ter essa dor de cabeça também, né? E a dor de cabeça que um outro ex-aluno nosso, o Felipe, teve. O Felipe passou, o Felipe, ele é nosso professor aqui na área de segurança, e ele passou em mais de 17 concursos públicos, né? Na Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil. Mas assim, não porque o Felipe ou esses alunos, como a Gemima, são pessoas fora da curva, no sentido assim de ter um conhecimento extraordinário, mas porque essas pessoas aprenderam a estudar. É só isso, né? Porque infelizmente a gente veio de um sistema de ensino onde nós aprendemos a estudar para tirar nota para passar de ano. E quando você chega para concurso público, você tem que começar a mudar essa chavinha e começar a estudar para aprender. As consequências disso vai ser passar em concursos públicos e em muitos concursos públicos. Eu falando com você, eu lembrei do pé de mamão lá de casa. Você acredita? Tinha um pezinho de mamão em casa, lotado de frutos, né? O que aconteceu? Nessa última ventania que teve aí, ele caiu, né? Caiu e a gente olhou assim, nossa, quantos mamões esse pezinho deu, né? E é assim com o concurseiro. O concurseiro que estuda, continua, ele vai colecionando o quê? Aprovações. E o que acontece, até assim, eu falo para os alunos, você passou num bom concurso, num bom cargo, continue estudando. Gemima, continue estudando para juiz. Tá? Não se acomode. Tem outro caso de outro aluno que passou num concurso para a Polícia Civil, ele só tinha nível médio na época, salário hoje para nível médio Polícia Civil está em torno de 4, 5 mil reais, que é um excelente salário. Né? Só que eu encontro ele 10, 15 anos depois, ele reclama do salário, reclama que o governo não dá aumento e tal. Mas por quê? Porque ele parou no tempo. Né? Ele não continuou estudando, não fez concursos e aí, né, acabou estagnando e tendo demandas. Né? Casou, teve filhos, né? Então as despesas ficaram maiores, né, do que a receita, né? Aí ele teve um problema fiscal. Né? Problema fiscal no sentido assim de gastar mais do que ganha, aí dá problema mesmo. E você que está nos ouvindo, aqui embaixo tem um link, tá? Onde você pode se inscrever
deixar o seu nome, né, um grupo de WhatsApp, onde você vai receber informações do curso, né, caso você queira se preparar com o Unicurso. A gente preparou assim um módulo de curso presencial, solidificando as disciplinas bases, né? Não adianta nada a pessoa entrar num concurso e falar assim, eu não vou estudar matemática porque eu não gosto de matemática, vou estudar muito mais as outras disciplinas porque eu sei que vou mal em matemática. Não, tem que encarar a fera, né? E quando você aprende a estudar, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então, se você tiver interesse, você que está começando agora, principalmente você que está começando agora, venha assistir algumas aulas conosco. E para você que já está na fila, né, que já prestou alguns concursos públicos, você também pode fazer aqui no Unicurso um curso presencial das disciplinas que você tem mais dificuldades, né? Não necessariamente você precisa fazer todo o pacote, então você pode fazer só aquela disciplina que mais você tem dificuldade e ter aula presencial dessa disciplina. Zé Roberto, eu não sou de São José dos Campos, como que eu faço, né? Nós temos a modalidade do online ao vivo. E a grande vantagem do online ao vivo, Gemima, que eu acho, são 3 vantagens, aliás, né? A primeira vantagem delas é o fato do aluno poder tirar a dúvida a hora que ela surge, tá? Isso é uma grande vantagem. Sim. A segunda vantagem que eu vejo no online ao vivo é que as nossas aulas elas são transmitidas diretamente das salas com alunos presenciais. Então, diferentemente de um professor que está dentro de um estúdio, que ele dá aquela aula sintética, objetiva e tal, engessada, né? Engessada, a aula de um professor com alunos em sala, ele é muito mais espontâneo, muito mais dinâmico, né? E isso também é uma grande vantagem do curso online ao vivo. E a terceira grande vantagem que eu vejo, até eu lembrei de uma mensagem que eu recebi de uma aluna de Taubaté. Taubaté é uma cidade próxima aqui de São José dos Campos, e ela agradeceu, né, por nós transmitirmos aquele curso ao vivo, que ela seguia a seguinte rotina: ela saía do trabalho às 17 horas, ia correndo para casa, tomava o banho, jantava, e às 19 horas ela estava na frente da tela, né, para assistir a aula. Se ela não tivesse esse compromisso de fazer o curso online como se fosse um curso presencial, ela não passaria no concurso público. Então, isso são vantagens assim tremendas, né? E se você tiver interesse aí, é só deixar o seu nome e se inscrever no grupo do WhatsApp, ok? Gemima, agora, né, como é o dia a dia do trabalho no tribunal, né? Porque muitas vezes a minha formação, como eu falei, é engenharia, né? Não tenho nem ideia, né? A minha ideia é assim, que a pessoa vai lá e só trabalha com processo, para cima e para baixo. Leva o processo no braço. Leva o processo no braço, leva para casa. Como que é o trabalho, o esquema, o ritmo de trabalho? Então, professor, quando você entra no tribunal, né, o pessoal fala, nossa, mas a gente não tem nenhum curso assim, né, antes, um curso de formação. Não, gente, você já entra, por isso que... Já entra trabalhando. Já entra trabalhando. Você... Primeiro, eles te chamam, né, você assina o termo de posse pela manhã e à tarde você já está no seu local de trabalho. Então, de manhã você assina, depois eles te dão um tempo para você almoçar, e à tarde você já se apresenta no seu local de trabalho. Eles vão ter promoção. Aí o seu gestor já te recebe e aí ele começa a conversar com você sobre a rotina, sobre o que você vai fazer. Então nós temos escrevente hoje que atende o público, né? Atende o balcão, que a gente chama, que atende advogados, o público. Temos também o balcão virtual, que é quando o servidor ele atende aquela pessoa através da tela, né? Temos os andamentos processuais, então quando um advogado faz uma petição, ela precisa ser colocada dentro do processo, né? A gente chama isso de juntada. Então o servidor ele faz essa juntada. Isso é tudo fisicamente? Ou... Não, agora tudo eletronicamente. Antigamente a gente tinha aqueles processos, as pessoas até sofriam de rinite, né? Porque ficava guardado, era muito papel, né? Exatamente, muita poeira, pó, mas hoje não. Hoje é tudo pela tela do computador mesmo, né? Através do sistema mensagem. O servidor ele tem uma senha, ele entra nesse programa e ele faz toda a movimentação processual dentro do ESAGE, tá?
Temos também servidores que faz a organização administrativa, né, de pessoal. Temos servidores que faz a coordenação do cartório, que a gente chama, que é a vara onde você vai trabalhar. Então, são várias as possibilidades de trabalhar como escrevente, né? Temos aqueles que trabalham no setor de protocolo, no setor de RH, recursos humanos, né? Então, não necessariamente você precisa trabalhar com um processo. Você pode trabalhar com outras coisas, com administração, você pode trabalhar na área de comunicação do Tribunal de Justiça, né? Da área do marketing. Então, são várias opções. No jornalismo. Inclusive, assim, quando fala assim, concurso nível superior, em qualquer área, né, ele pode assumir cargos gerais, como também tem cargos específicos, né, para psicólogo, né, para assistente social. Sim, exatamente. Aí nós temos os concursos, né, para psicólogo, assistente social. Mas o escrevente, ele pode trabalhar nessas áreas, do marketing, do RH, do administrativo, né, então... Mesmo você sendo escrevente, não necessariamente você vai trabalhar possa só trabalhar. Com atendimento ao público. Tanto é que as pessoas acham engraçado, porque quando você passa e eles pedem a sua documentação, um dos documentos é o seu currículo. Olha. Para eles te encaixarem naquilo que você gosta, naquilo que você já trabalhou. Ou seja, a formação da pessoa conta nessa hora, não para ela passar no concurso, não, mas depois... mas na hora que ela for exercer o trabalho dela, ela vai exercer naquilo que ela tem mais afinidade. Sim, isso é muito legal. Claro, né? Porque dúvida. tem gente que não, eu vou trabalhar com processo, eu gosto do marketing. Mas você pode trabalhar no marketing do Tribunal de Justiça. E né? uma outra dúvida comum, Gemima, é o seguinte, a pessoa mora em São José, passa no concurso na capital, né? Ou passa em um outro concurso em outro local, em outro estado até. E a dúvida é o seguinte, eu consigo o trabalho home office, ou seja, não necessariamente ter que ir naquele local físico todos os dias? Quando você entra como escrevente, você tem que ficar um ano trabalhando presencialmente. Então, você não tem home office durante um ano. Okay. Né? É o tempo que você vai levar aí para aprender as rotinas Sim. do seu trabalho. E depois você tem o direito do home office. né? Direito? A pessoa pode, então, ela... Exatamente. E aí, lógico, na conformidade da sua vara, do seu ambiente de trabalho. Então, você vai ter um rodízio ali, um dia que você vai precisar ir presencial, 2. Depende da sua comarca, depende da quantidade de pessoas que tem no seu ambiente de trabalho para você fazer aquele rodízio. Mas depois de um ano, você já pode ter esse direito do home office. Agora... existem outras possibilidades, igual aconteceu comigo, né? Então, eu sou formada em Direito, prestei um concurso de ensino médio. Aí as pessoas falam, nossa, mas, né, você foi abaixo e tal, mas nós temos possibilidades dentro do tribunal, né? Então, quando eu ingressei no tribunal, como eu já tinha o curso de Direito, já tinha trabalhado lá como estagiária, então conhecia a rotina, eu fiz... uma entrevista junto com o juiz e ele me chamou para trabalhar, além de escrevente, tem que ser servidora pública, você assume um cargo de confiança, que é o cargo de assistente judiciário, né? Então, hoje eu sou assistente do juiz. Além de escrevente, eu sou assistente. Então, eu ganho uma verba a mais para ser assistente e tenho algumas também... Regalias. Com certeza. Então, assim, eu não fiz um ano ainda, eu entrei no Tribunal de Justiça em agosto e eu já estou trabalhando em home office. Então, hoje eu faço um dia presencial na semana em São Paulo e os outros dias eu trabalho de casa. Que bacana, parabéns, viu, Gemima? E assim, conversando agora, eu lembrei, quando eu saí do emprego, quando eu era funcionário público e fui para a iniciativa privada, eu vi muita diferença no ambiente de trabalho, né? A iniciativa privada, assim, tinha pressão, metas, objetivos e tal. Como que é o ambiente no setor público da área judiciária? Muita gente acha que... é tão difícil você passar em concurso público que você acha que você ganhou na Mega Sena. Eu passei e vou ganhar o salário sem precisar fazer nada. Não é isso. Você vai ter que trabalhar, né? Você está
prestando um concurso para que você possa trabalhar, para exercer um trabalho. Então, você vai trabalhar, das 9 às 5 você tem que trabalhar. Até para a sua saúde, né? Exatamente. Porque imagina entrar num lugar onde você ganha não faz nada. Não fazer nada. Não, não é legal, né? A gente precisa legal. Prestar aquele serviço para a sociedade. O nome já fala servidor público, você serve a sociedade, né? Então, você vai trabalhar, o trabalho é bastante trabalho, não é pouco trabalho, mas a gente tem o nosso horário de trabalho, que é respeitado, né? O nosso horário de almoço, que é respeitado. As pessoas que estão com você são pessoas que estudaram muito para estar ali, né? Elas passaram pela mesma coisa que você. Ou seja, então, valorizam aquilo que elas têm e valorizam as pessoas que lá estão. Então, eu valorizo você e você me valoriza, né? É mais difícil, não vou falar que é impossível, alguns locais de trabalho podem ter algumas brigas, né, discussões, o ambiente não pode ser tão agradável pelas pessoas que lá estão. Mas o tribunal, falo pelo Tribunal de Justiça, eu trabalho hoje no Fórum João Mendes, que é um dos fóruns mais conhecidos de São Paulo, fica ali na Sé, né, enorme. São muitas varas, muitas pessoas e eu sempre fui muito bem tratada, né? Então, é outra realidade, realmente, é outra realidade. O ambiente de trabalho, a forma como as pessoas se tratam, a cordialidade, né, a ajuda. Então, eu recebo muita ajuda dos meus colegas que já estão lá há muito mais tempo que eu. E isso é muito bom. Você cria laços com pessoas, né, cria conexões, isso é muito legal. Isso ali é a propósito, né? Propósito de vida. Eu falo aqui para os colaboradores do Unicurso, né? Nós trabalhamos o melhor tempo que nós, a faixa etária que nós vivemos, né? No melhor período do dia no trabalho. Imagina se for um trabalho que não digo cansativo, mas cansativo no nível emocional, né? De ter conflitos, tal, né? Isso é bem pressão, isso é muito, muito ruim. Jemima, você pode dizer que valeu a pena? Professor, não tem nem como eu não falar que não valeu a pena, né? Então, assim, eu poderia ter feito até mais para ter isso antes, sabe? Se eu pudesse, eu teria estudado mais, o dobro, o quadruplo, para ter isso antes, porque realmente é muito gratificante, né? É gratificante você contar para os seus pais que você passou num concurso, é gratificante você se olhar e se ver que você conseguiu, né? Não foi... Eu acho que isso é legal também no concurso público, que não foi o outro, não foi o marido, não foi uma ajudinha. Não foi você, né, que encarou esse desafio e conseguiu a aprovação. Então não tem alegria maior, assim, até hoje. Eu não tive filhos ainda, então pode ser que isso mude, mas para mim não teve alegria maior na minha vida do que esse momento. Realmente, assim, eu até coloquei na minha rede social. Tem um filme que chama A Procura da Felicidade, do Will Smith. Eu amo esse filme. E tem uma hora que ele está correndo, que ele sofre com o filho dele, mas tem uma hora que ele consegue, né? Aquele emprego, ele está num momento bom com o filho, e ele fala, esse é um momento da minha vida, um pequeno momento que se chama felicidade, né? E quando eu assumi, eu até coloquei nas minhas redes sociais, esse é um pequeno momento da minha vida que se chama felicidade. Então, valeu a pena. Valeu. Jemima, muito obrigado, viu? Nossa, foi assim um bate-papo cheio de conteúdo, de informação, e eu tenho certeza que esse bate-papo, essa conversa aqui vai ajudar muita gente a buscar esse sonho, né? Buscar essa felicidade, esse momento de felicidade que é tão bacana. Né? Muito obrigado pela sua presença. Se você quiser passar uma mensagem final aí, fica à vontade. Eu vou falar principalmente para os alunos aí que a gente teve mentoria. E que vai continuar tendo, né? Próximo ano você está com a gente na mentoria. Exatamente, né? Mas que vocês continuem firmes, né? Não desistam. Mesmo aqueles que passaram, mas eu passei muito longe, continue estudando, tá? Por mais que você acho que não vai ser chamado. Eu vi pessoas que estavam no último lugar e no último dia
do vencimento do concurso foram chamadas. Olha, eu já conheci pessoas assim. Esse é o gol aos 45 do segundo tempo, né? Mas que continuaram estudando, né? Eu vi uma menina que ela passou para analista e no último dia, ela era a última da fila, ela foi chamada. E depois de 6 meses ela estava assumindo como juíza. Não teve ataque de coração, né? Não. Por quê? Porque ela continuou estudando, né? Então, continua estudando, né? Às vezes a gente tem que tirar um momento na nossa vida. Eu até falei pro meu marido, eu tirei aí uns 3 meses para eu respirar, entender, curtir um pouco esse momento. Mas já tô voltando à ativa de novo, tenho novos projetos, né? E vou continuar estudando e peço para vocês também não pararem. Continuem, que vale a pena. Vale muito a pena. Quando a remuneração chega, né? O 5º dia útil, você vê aquele salário, sabe? Aquele salário que realmente faz você querer trabalhar. Né? Isso que eu falo pro meu marido. Muitas vezes eu olho aquela remuneração e falo, não, eu preciso trabalhar, preciso acordar cedo, me dá ânimo, me dá gás para auxiliar a sociedade, auxiliar o judiciário, né? Fazer a diferença dentro do que eu posso fazer. Legal, legal. Obrigado, viu, Gemima? Obrigado você que assistiu esse podcast, esse vídeo, que está conosco até agora. E se você tiver interesse, entre em contato conosco, né? A gente aí tem 32, 33 anos de experiência em aprovações, então a gente consegue sim te ajudar nessa área. Obrigado, viu?